batismo, ainda esse final de ano, entregar o certificado no culto da virada, né? E a ceia também, já vai... acho que não vai agora também não, né? Mas nós vamos batizar, né? Porque vai ficar pronto. Amém? E aí se você falar assim, mas eu também queria me batizar esse ano ainda, mas aí você tem que conversar conosco, porque o tempo da preparação está um pouco curto. E logo em seguida, provavelmente no mês de março até abril vai ter batismo. Amém? Aí já no início de 23 vai ter batismo também, aí já deu tempo de preparar outra turma, né, Elia? Então, mas esses dois nós vamos batizar ainda já no final do ano aí. A irmã Tatiane e o irmão Lucas. O Lucas é um jovenzinho que trabalha conosco aí na mídia também. Aleluia! Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Timóteo, carta de Paulo ao Timóteo, né? Segunda carta, capítulo 2. Deus é bom. 2 Timóteo capítulo 2. Eu quero ler primeiramente o verso 11 o verso 11 ao 13. Depois você permaneça com a Bíblia aberta, que eu vou ler um contexto. Todos encontraram? Vamos ler? O texto diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Irmão, que palavra! O apóstolo Paulo está aqui falando com Timóteo e também com a igreja de Jesus hoje. E eu preciso meditar com vocês hoje a respeito de perseverança e fé. E Paulo nesse trecho está dando alguns exemplos a respeito de perseverança e fé. E você sabe definir o que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Coloca aí, filho, Hebreus 11:1. Hebreus 11, verso 1. Não precisa abrir, irmãos. Acompanhe aqui no telão. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma definição de fé isso aqui. Mas essa definição nos leva a entender que fé tem a sua origem na confiança. Ou seja, fé é igual a confiança. Amém? Não tem ninguém que possa dizer que está debaixo de um princípio de fé, ou vivendo uma vida de fé, ou aplicando fé em algum objetivo, sem confiar. Porque a confiança é o termômetro que analisa, ou pelo menos
nos dá certeza que nós estamos vivendo por fé. Se eu digo que tenho fé em algo, eu confio em algo. Agora, se eu digo que tenho fé em algo e não confio naquilo plenamente, isso não é fé. Isso pode ser positivismo, pode ser pensamento positivo. Uma pessoa positiva não necessariamente é uma pessoa de fé. Agora, uma pessoa que ela tem o espírito confiante, ela confia, mesmo que ela não externe essa fé, então ela é uma pessoa de fé, uma pessoa confiante, uma pessoa de fé. E como se demonstrar que eu realmente estou vivendo por fé, confiando? Como? Quando eu luto no ambiente da fé. Olha para mim. Quando eu passo a lutar no ambiente favorável à fé. Quando eu começo a guerrear as minhas batalhas no ambiente em que eu estou seguro, que é o ambiente da palavra, que é o ambiente do culto, que é o ambiente onde é o responsável por manter acesa a chama da confiança, da fé, da perseverança. Se eu luto em outros lugares, em campo minado, a minha fé pode desmoronar e a minha confiança também. Confiança e fé é a mesma coisa. E eu faço uma perguntinha que eu já fiz outras vezes, só para despertar o seu pensamento pela palavra, para você chamar a sua atenção. Se houver uma luta, uma briga, uma guerra entre um urso e um crocodilo, quem ganha? Um urso e um jacaré, quem ganha? Uma briga boa, né? Você já parou para pensar uma briga de um urso e um jacaré? O que vai dar? Quem é que ganha? Se o crocodilo lutar dentro da água, ele ganha do urso. Se ele brigar fora da água, ele perde. Você é mais forte quando você está no ambiente propício para você guerrear. Você sempre vai vencer as batalhas da sua vida na fé quando você está no ambiente da fé. Você nunca vai vencer uma batalha lá na sua família, no seu casamento. Por exemplo, a pessoa está em crise matrimonial. Aí ela passa a querer guerrear a luta dela perto de gente divorciada. Vai para você ver. Ela fala, abandona, boba. Solta. A fila anda. Olha as palavras que ela vai receber. Agora, se ela passa a lutar pela fé, na confiança, num ambiente minado, cheio de fé, aí fala assim, não, irmão, isso aí é fase. Isso aí passa. Isso aí é crise. Todos passam e você vai passar e vai vencer e vai sair mais forte do outro lado. Então, cada um deve saber o ambiente em que está guerreando. Porque se você guerrear fora do seu habitat natural, você vai ser presa fácil para o diabo. A perseverança e a fé tem a ver com o ambiente que nós estamos. E Paulo dá uma ilustração sobre isso. Primeiro, nesses versículos que nós lemos, ele diz assim, nós precisamos ler o contexto para entender o que ele está falando. Para saber o que ele falou aqui nesses 3 versículos. Traga um pouquinho o texto do começo do capítulo 2, ele diz assim, verso de número 3, participa, né? 2 Timóteo 2,3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A primeira figura ilustrativa do ambiente, da guerra, da luta, é soldado. Soldado. Então Paulo está falando de perseverança, de fé. Agora Paulo chama a nossa atenção para o ambiente da luta, o soldado. Ele está te falando assim, olha, participa do meu sofrimento, Timóteo, como um bom soldado. E aí no verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o soldado tem a ver com participar do sofrimento.
E o soldado vai estar armado, equipado, arregimentado pelos seus superiores para estar no fronte da batalha, no campo onde ele entende, foi treinado para batalhar. Nenhum soldado vai desarmado, nenhum soldado fica se envolvendo com outras coisas. O país está podendo passar por uma invasão, uma guerra. O soldado vai estar lá na praia descansando. Não está nunca. No campo jogando futebol. Não, o soldado está nas trincheiras, no campo, debaixo de orientação, no ambiente que ele vai guerrear, porque senão ele vai ser pego de surpresa. Então por isso que eu estou falando que é muito importante lutar no ambiente da fé e da perseverança, se nós quisermos chegar lá. Então essa primeira figura, ele alia a nossa vida e a vida de Timóteo ali naquela explicação com o soldado, que tem a ver com participar do sofrimento, participar da guerra, da batalha junto com Cristo. E eu quero declarar que sobre a sua vida também, nessa batalha aí você está resistindo, porque o Senhor é o general, é o nosso Deus, o Deus da guerra, o Deus da batalha está com você, e você é um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo não pode se embaraçar com outras coisas, não pode sair do ambiente dele, não. E a segunda ilustração que Paulo também envolve o texto é o atleta. Veja bem o 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se o soldado tem a ver com sofrimento, com a participação na guerra, o atleta vai lutar segundo as regras, as normas. Isso implica disciplina, treinamento para competição. Todo atleta tem que treinar, irmão. Você vê o desespero do atleta quando é eliminado. Você viu? Essa semana tivemos uma eliminação aí. O cara se preparou, querendo ganhar, mas quando é eliminado, e tem que lutar segundo as normas, as leis, as regras. Então o atleta é um exemplo de perseverança e de fé na disciplina, no treinamento. A nossa vida cristã é assim. A fé e a perseverança na vida cristã é como a vida de um atleta. É de um soldado, mas é também de um atleta. Disciplina na oração, amanhã 5h30. Disciplina na oração, disciplina no jejum, disciplina no congregar, né? Não faltar os cultos, as chamadas. Nós participamos de uma igreja local, irmão, nós temos que estar antenados para saber de tudo que está acontecendo. Precisamos ter disciplina. Precisamos colocar alguma coisa como prioridade. Falar, minha quinta-feira ninguém tira ela de Deus, ela é para Deus. Meu domingo é de Deus. Minha terça é da célula, é de Deus. Eu não negocio isso com ninguém mais não. Já fiz uma disciplina semanal e eu tenho tempo para todas as coisas, mas a prioridade é de Deus, porque eu estou numa carreira, numa corrida espiritual, e a minha casa, ela é uma casa ungida para esse trabalho. A minha casa é um altar para Deus, e eu disciplinei meus horários de estar adorando, de estar jejuando, estar orando. Você tem uma disciplina, você tem um momento para ficar com Deus, para estar congregando, visitando alguém, orando, fazendo a obra de Deus. Disciplina. Atleta. E o terceiro que ele fala é o lavrador, o 6, verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, acho interessante isso aqui, que ele compara a nossa vida de perseverança e fé, na vida cristã com perseverança e fé, a um soldado, a um atleta e um lavrador. Quem já trabalhou na roça aqui? Até parece que não, mas eu já trabalhei, tá, irmão? De repente você pensa assim, pastor, um dia eu estava falando uns negócios, experiências que eu já tive, sim. O cara ficou pensando, será que esse cara já tem uns 70 anos? conta muita. Mas não é não, é porque eu tenho a memória boa. Eu tenho a memória boa e lembro muitos fatos. Eu sei como é que hoje não sei se faz mais isso, mas eu já arranquei feijão. Tem serviço pior no mundo
Nenhum ganha de arrancar feijão na mão. Nenhum. Não tem, irmão. Já raliei algodão, é melhor do que arrancar feijão. Raliar algodão também não é fácil, não. Alguém aqui já raliou algodão na mão? Ah lá, 1, 2. Raliar algodão, que é a hora que a plantadeira solta muita semente junto. Aí fica aquele bolinho de pé. Aí você tem que ir no meio de um, tipo, arrancar, deixar 2 num espacinho mais ou menos assim. Você tem que ir medindo e vai arrancando. É luta também, mas não é igual arrancar feijão. Porque feijão, você tem que ir com as 2 mãos, assim. Aquele montinho jogando de lado. Irmão, de vez em quando você está cansado, a mão está afrouxando. Pega, aí ele descapela o feijão na mão assim, o talo, e não sai o pé. Aí aqueles biquinhos do feijão, da vagem do feijão, entra tudo na mão assim, ó. A gente amarrava uma meia assim, ó, uma meinha para fazer uma luva, e vai aqui. Ai, misericórdia. Só de baixar aqui eu já doeu minhas colunas. Hoje não tem muito mais isso, tem as máquinas, tudo, né? Mas o sofrimento do lavrador, né? Tem gente ainda que fica falando mal do agronegócio por aí, né? Tem gente que quer falar mal do povo da roça, né? É uma barbaridade um negócio desse. Que tempo que nós estamos vivendo aí. Se não fosse o povo do agro, se não fosse o povo da roça, a gente não tinha o queijo, o leite, a gente não tinha o arroz, o feijão, o milho, a gente não tinha nada disso. Hoje a gente não sabe nem o que é um palmo de roça, sabe de nada. Só vai lá no mercado e compra um pacote de arroz. Para chegar um pacote de arroz de 5 quilos num mercado desse, você sabe a engenharia que é? Já passou por um preparo de terra, já passou por um plantio, já passou por o processo do tempo, já passou por o tratamento, a colheita, vai para o caminhão, da máquina para o caminhão, depois do caminhão vai para a industrialização, depois aí funcionário pega, aí põe sacolinha por sacolinha, aí põe num caminhão, o caminhoneiro vem 1.500 quilômetros dirigindo, para na frente do supermercado, encosta, né, aí desce aquela sacaria, aquela caixaria, passa tudo nas costas. Aí depois você vai lá com o dinheirinho e busca, e ainda critica o agronegócio, critica o lavrador, o povo do campo. Fala assim, eu abençoo. Não, você fala, eu abençoo o agronegócio brasileiro, o povo brasileiro. Amém? Senão nós nem vamos comer, irmão. Fica na benção. Senão nem comer a gente vai comer. Ele está falando do lavrador, que o lavrador tem direito de comer. Aquele cara que plantou, ele tem direito de pegar o primeiro. Pega e come. Isso fala dos benefícios de andar perseverando na fé cristã. Aquele que persevera na vida cristã, na fé cristã, ele é um soldado, sim. Ele batalha na guerra, sim. Ele é um atleta, ele é disciplinado, de certa forma, ele paga um preço na disciplina. Mas quando nasce, quando vem a colheita, quando está pronta, ele pode pegar o primeiro bocado e já comer. É direito seu, irmão. A bênção da palavra de Deus é direito seu, por Jesus, por Deus. Os perseverantes, os confiantes experimentarão da bênção primeiro. Levanta a mão aí, que Deus quer te dar uma bênção primeiro. Então o lavrador conhece as bênçãos da mensagem, conhece os benefícios do caminho, da caminhada cristã. Então Paulo faz todo essa parte introdutória para depois falar aqueles 3 versículos que nós lemos lá embaixo, sobre a fidelidade da palavra. Ele fez essa ilustração do ambiente que a gente deve estar para perseverar. Eu vejo muita gente desanimando, vejo muita gente caindo, vejo muita gente apanhando na fé cristã, na vida, parando no meio do caminho, por uma coisa ou por outra. E aí eu quero concluir com vocês pensando o seguinte, com referência ao comentarista Moody, eu quero fazer algumas pontuações dos 3 versículos, do 11 até o 13. Primeiro, a palavra fiel, a fidelidade da palavra. Verso 11, fiel é esta palavra. Então isso aqui faz parte de uma garantia. É uma garantia que Deus dá para o soldado. É uma garantia que Deus dá para aquele que persevera, o atleta, o lavrador.
que mesmo no labor do serviço, mesmo no sol do serviço, na canseira do serviço, tem o privilégio de comer daquilo que ele plantou. Os benefícios da perseverança e da fé cristã. Amém? Irmão, não é só luta não. Não é só guerra como soldado não. Tem época que você vai guerrear como soldado. Tem época que você vai estar disciplinado. É uma constante. Tem que se disciplinar para a vida cristã. Mas tem época também que você vai plantar, mas vai nascer o que você plantou. Por que você tem certeza que vai nascer o que você plantou? Porque ele no 11 diz: fiel é esta palavra que eu estou falando para vocês. Fiel é essa palavra. Se você perseverou como um soldado, se você está disciplinando a sua vida para viver uma vida reta cristã, como um atleta, e está aguentando o sol causticante, e mesmo assim plantando, fica tranquilo, fiel é esta palavra. Você não vai perder aqui não, irmão. Ai, estou tantos anos da igreja. Você não vai perder não, meu irmão. Fala com quem está ao seu lado aí, você não vai perder não. Fala, mexe com alguém aí. Às vezes ele está até desanimado, entrou triste, mas ele vai sair daqui alegre, porque ele não vai perder. Com Deus você não perde. Por que você não perde? Porque fiel é essa palavra. Com Deus você não perde, irmão. Segundo, verso B, verso 11, parte B, ele diz: fiel é essa palavra, se morremos. Olha que expressão, ele está afirmando, apesar dessa palavra ser uma condicionante, se morremos, ele está te dando assim, olha, ele está fazendo uma afirmativa que nós já morremos para o mundo. Ele está dizendo assim, se é que já morremos. Se está constatado que eu já morri para o mundo, então a fidelidade da palavra acompanha aquele que já morreu para o mundo. Por isso que ele persevera como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Então, se morremos, isso é a morte para o pecado. Amém? Se morremos com Ele, Cristo morreu e nós morremos com Ele. Morremos para as práticas desse mundo. Morremos através do batismo, e o batismo foi um sinal de que nós já morremos para o mundo. Você já morreu para o mundo, amém? Quem já morreu para o mundo aí? Tem uns vivos aí, é? Uai, não levantou a mão? Tem uns vivos. Quem já morreu para o mundo? Levanta a mão. Lá estou olhando, lá, ó, tem um lá, meia vida, levanta mais. Aí, lá na mídia. Meio morto, meio vivo, não serve também não. Tem que estar morto. Você já viu o morto reclamar? É porque você continua reclamando demais ainda. Morto é morto. Se morremos, isso implica que o pecado já não nos domina mais. Então é uma das verdades que o texto aplica para aquele que está perseverando, como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Terceiro, está na parte, ainda no verso 11, com ele também viveremos. Então a palavra é fiel para aqueles que já morreram, e se já morreram, viveram com ele. Isso aponta para o alvo final, a vida eterna. Quem morre por pecado, vive eternamente. Entendeu? Então você tem que nascer duas vezes. Nasceu da sua mãe e nasceu do Espírito. Então olha para mim, vou ensinar você. Olha para mim. Quem nasce duas vezes morre uma. Agora quem nasce uma vez só morre duas vezes. Quem nasce duas vezes morre uma. Quem nasce uma morre duas. Ou não? Se você nasceu biologicamente, está aqui. Se nasceu do Espírito, você só vai morrer fisicamente.
Porque em Cristo você está vivo espiritualmente e vai reinar eternamente na vida eterna. Agora, se você nascer só da sua mãe, vai morrer fisicamente e depois vai morrer eternamente. É 2 mortes para quem nasce uma vez só. Quem me entende aí? Quando ele está falando assim, se já morremos, com ele viveremos, ele está falando de vida eterna. Então o soldado, o atleta, o lavrador, o perseverante, aquele que não desanima, aquele que não para por causa das circunstâncias, ele vive com Cristo eternamente. Quantos que estão aqui nessa noite, que vivem com Cristo eternamente? Glória a Deus. Verso 12, se perseveramos, significa suportar. Se perseverarmos, reinaremos. Amplia o significado daquele que está envolvido na fé com Cristo. Se ele persevera, ele reina. Amém? Irmão, se você não perseverar, não tem como. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem persevera, reina. Olha lá, se perseveramos, também com ele reinaremos. Aí parte para outra, parte B do versículo 12. Se negamos, então perseverança significa suportar. Suportar para reinar. E negar é uma clara referência a um texto de Mateus 10, 33. Abre aí para mim, sobre essa negação. Deus faz um incentivo aqui duplo para permanecermos fiéis. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Deus, de meu Pai que estás no céu. Então essa negação é uma clara referência a esse texto aqui. Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, se negamos, verso 12, ele por sua vez nos negará. Então há um incentivo aqui para você permanecer fiel, a esperança de reinar com ele e a certeza de que se negarmos, ele vai negar também. Então o primeiro incentivo é que se permanecermos fiéis, iremos reinar. Mas se negarmos, ele também nos negará. Então incentivo duplo. Se eu permaneço, eu reino. Se eu não permaneço, se eu nego, ele me nega. É conclusivo. E por último, no verso 13 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Isso aqui vai revelar a garantia, a fidelidade de Deus e não a nossa. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos confiar no Senhor, porque não é, mesmo que estejamos lutando no ambiente adequado, correto, propício, no habitat da fé, não é a nossa fé, a mola propulsora, é a de Deus. Você acredita que Deus é Deus que estimula a nossa fé? Ele disse assim, ó, se nós somos infiéis, ele não. Olha lá, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, Deus não pode negar a natureza de Deus. A natureza de Deus é fidelidade, a nossa não é. Vira e mexe, nós negamos a nossa natureza de fidelidade e aí desconfiamos. Quantas vezes você desacreditou de alguma coisa? Quantas vezes você fracassou na fé? Quantas vezes eu também fracassei? Quantas vezes nós perdemos a esperança? Quantas vezes nós fomos infiéis? Mas o Senhor permaneceu fiel. Muitas vezes você é infiel. Então não é a nossa fidelidade em si que move o coração de Deus. Se eu sou fiel, é que Deus vai fazer. Não, Deus, Ele apenas permanece como Ele sempre foi. Então nós precisamos entender que aqui faz parte de um relacionamento da vida cristã.
um relacionamento de perseverança. Essa mensagem daqui hoje é um chamado à perseverança e à fé cristã. Como um soldado, como um atleta, como o homem do campo, um lavrador, uma pessoa que trabalhou lá na roça. Trabalhar na roça não é fácil não, gente. Tem que levantar cedo. Nunca acaba aquele serviço. Levanta cedo. Teve gente aqui que já colheu algodão. Meu Deus, marra um fardo nas costas, assim, sai. Que ele vai pesando aí, joga nas costas. Chega lá no aceiro, pisa, soca, coloca mais. Mas não vai longe não. Se você tiver uma hortinha no seu quintal, se você der bobeira, você não dá conta de cuidar. Você vai lá, tá só o mato. Você fala, o que é isso aqui? É orgânico? Ai meu Deus, Deus está falando com alguém aqui, em nome de Jesus, né? Aonde a pirraça pegou e a hortinha, coitada, tá só o mato. Porque não é fácil labutar no dia a dia. Não é fácil. Não é fácil cuidar no campo. Não é fácil ser um atleta, um atleta de alto rendimento, dá trabalho. O cara vive em torno daquilo. O cara treina 4 anos para chegar na Olimpíada, correr uma corrida de 10 segundos. De 11 segundos. Ele faz a vida dele todinha disciplinada, alimentação balanceada, noite dormida, de sono bem dormida, não pode fazer escândalo, não pode ter vício, para poder chegar em 11 segundos ou 10 segundos, dar um sprint, tudo para aquilo. Tem que ser disciplinado. Nós estamos aqui disciplinando nossa vida espiritual, sabe para quê? Menos do que 10 segundos. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Nós estamos treinando aqui assim, nós somos atletas na disciplina da oração, na caminhada, sabe para quê? Não é para 10 segundos igual os Usain Bolt, não. Aquele velocista lá que faz em 8 segundos. O homem é um veneno para correr. Um avião. Ele tem 8 segundos, igual o atleta lá que sobe no boi. No boi. Tem 8 segundos para manter em cima do lombo do boi, né? 8 segundos. Você fala, 8 segundos é muito rápido. Então sobe no lombo do boi. Sobe no lombo do boi que você descobre quanto custa 8 segundos. Só que nós não temos 8, nós não temos 3 segundos, 4 segundos, 2 segundos. Quantos milésimos de segundo é um abrir e fechar de olhos? Abre e fecha seu olho aí. Pode abrir mais devagarzinho, devagar. Fala, pastor, a partir de hoje eu vou começar a piscar com mais lentidão. Fazer assim. Vou demorar. Porque se for muito rápido, você não vai nem ver. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. E todo esse treinamento e essa perseverança da fé cristã é para isso. Fica de pé, vamos orar.